Galera, eu ainda continuo tentando entender algumas posturas do Renato nessa temporada. E de longe é que mais me incomoda, e vocês estão percebendo, né? É a minutagem de alguns jogadores e a falta de oportunidade para outros jogadores. Resolvi fazer esse vídeo aqui porque o vídeo que eu fiz mais cedo, perguntando, foquei muito no John Kennedy, né? Na situação do John Kennedy. E, ao mesmo tempo, depois da resposta que o Renato Gaúcho deu quando perguntamos a ele sobre o Lescano e o Lavega, e ele disse que os jogadores não estavam com condições de jogar profissionalmente, eu meio que deixei para lá, meio que esqueci o Lescano e o Lavega, porque eu vi que era uma decisão praticamente definitiva do Renato. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que é justo eu, como torcedor, simplesmente esquecer e acreditar no treinador? O treinador vê o treino, eu não vejo o treino. Será que, por si só, isso já é justo o suficiente para eu falar, não devo mais me preocupar com Lescano e Lavega? Estava pensando sobre isso. Eu andei dando uma olhada, assim, em minutagem deles, né, no passado desses jogadores, e me acendeu muito essa preocupação. Meu amigo Márcio Macedo, que é especialista em futebol sul-americano, e na última live do Conexão Tricolor, ele falou para mim que em tela eu esperava muito desses jogadores, por isso que eu não entendo porque que o Renato não está escalando. E o Márcio falou, meu amigo, né, e cara conhecedor, eu tenho que considerar a fala do Márcio Macedo, né, e isso ficou ali inquieto, ali, pensando nisso. Mas enfim, antes da gente começar a falar sobre isso, queria pedir para vocês que estão aí, não esquecer que é muito importante para aqui, para o Resenha, que vocês se inscrevam no canal e deixem o like, tá bom? Então, dá essa ajuda ao canal, e também quem puder deixar o hype nesse vídeo, dê essa moral pra gente. O hype, você puxa o comentário pro lado, clica em hypar, é gratuito. Então, assim, galera, voltando aqui, essa questão de oportunidade para uns, não oportunidade para outros, ela começa a ficar muito gritante. Por exemplo, a situação do Lavega e do Lescano é uma das situações mais inusitadas que eu vi como torcedor de futebol. Vocês lembram de algum caso assim parecido, de dois jogadores que são contratados, vindo de outro mercado, com expectativa do torcedor? Vale lembrar que o Lescano custou 30 milhões de reais para os cofres do clube, ou seja, foi um investimento que o Fluminense fez numa jovem promessa do futebol paraguaio, jogador de seleção paraguaia, jogador que estava no top 10 dos meias mais promissores do futebol mundial na temporada 23. 24. Vocês, no mínimo, não conseguem ver com muita estranheza ele não ter nenhuma oportunidade. Mais do que isso, se ele fosse, como o Renato falou, tão assim, despreparado ainda para ter oportunidade, por que o Renato relaciona o jogador? Por que o jogador está sendo relacionado? Ontem, por exemplo, Lescano e Lavega, ambos foram relacionados. Sabe, quase que para mim soa quase como um bullying. Você convocar, você relacionar os jogadores, colocar o jogador no banco de reserva, e o jogador, e todo jogo que ele é relacionado, ele não tem 1 minuto de oportunidade sequer. E para não dizer que eu estou sendo injusto, eu vou colocar aqui na tela para vocês a minutagem desses jogadores, né, só para vocês terem uma ideia, no Campeonato Brasileiro desse ano. Eu não vou nem colocar outras competições, eu vou focar aqui no Campeonato Brasileiro desse ano. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela para a gente ter uma ideia. Aqui eu vou ter um traço comparativo dos jogadores que menos tiveram oportunidade até agora. O Lavega, para vocês terem uma ideia, no Campeonato Brasileiro ele entrou apenas em 14 minutos, tá? E ele está no grupo desde o início do ano. O Lescano, que a gente acabou de falar, teve 41 minutos apenas no campo. O Riquelme Felipe teve 76 minutos. O John Kennedy, 84 minutos apenas. E o Paulo Baia, pasmem, teve 96 minutos. Ou seja, Paulo Baia, que é um jogador que veio, né? E ninguém sabe por que veio para o Fluminense, não era aposta, não era revelação, não era realidade, não era nada. Paulo Baia foi uma aparição assim misteriosa que nada justificava essa contratação. O Paulo Baia, sim, teve 96 minutos com a camisa do Fluminense, muito mais, por exemplo, do que o cara que fez o gol do título da Libertadores. Muito mais do que a jovem promessa Riquelme Felipe, e muito mais do que a jovem promessa do futebol paraguaio, o Lescano, por exemplo. Então, isso é muito esquisito e muito difícil de explicar. E o que eu acho mais difícil de explicar é você relacionar o atleta e ele nunca entrar. Literalmente, o Lescano e o Lavega, eles são relacionados e nunca entram. Os números de minutagem deles mostram que eu não estou mentindo.
O Lescano é mais relacionado ainda que o Lavega e mesmo assim não entra. Em situações que a gente já esteve numa situação muito complicada, com a ausência de um monte de zagueiro, com a ausência de volante, por conta de suspensões, etc., ainda assim esses dois jogadores não entraram, ainda assim o John Kennedy não entrou. Então, assim, o que eu não consigo entender é isso. Se o jogador não tem condições de estar no grupo do profissional, você não tem como ficar relacionando o jogador. Você deixa o jogador treinando à parte, né, fazendo um trabalho específico com o jogador. Agora, se tu começa a relacionar o jogador, você tem quase que como uma obrigação no processo de evolução do jogador, você colocar ele minutos em campo. Entende? E aí você fica vendo, por exemplo, o Soteldo, que jogou 18 jogos pelo Fluminense, teve uma vitória. O Soteldo entra todo jogo. O Soteldo não entrega absolutamente nada, não consegue fazer sequer um jogo razoável. E tá entrando todo jogo. E o garoto Lavega não entra nunca. O Lescano não entra nunca. Então, assim, tá muito irrazoável isso. E tá muito estranho tudo isso. Eu não tô fazendo insinuações nenhuma, mas assim, eu gostaria de entender a lógica que existe em você relacionar jogadores e nunca dá um minuto sequer de oportunidade para o jogador que você relacionou. Isso é uma coisa, para mim, descabida e inexplicável, e que eu volto a falar. Eu estou esperando que algum amigo aqui, ou amiga, traga alguma boa nova aqui, traga alguma informação assim, diga para mim que, sei lá, Quintela, eu acho que é por causa disso ou aquilo. Porque não justifica. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que o Paulo Baier, que teve várias oportunidades, teria condições maiores de entregar alguma coisa mais do que, por exemplo, o Lescano, que foi eleito o melhor jogador, a revelação do Campeonato Paraguai de 23, o melhor meio-campista do futebol paraguai de 24, tá? Só para vocês terem uma ideia de números dele, eu vou falar para vocês aqui, eu tô com o aplicativo aberto, na temporada 24, torneio clausura, ele jogou 18 jogos pelo time dele, o Libertad jogou 18 jogos, e foram 14 como titular, 1.065 minutos em campo, tá? Ele foi o melhor jogador da semana do Campeonato Paraguai por 6 vezes. Ele teve, durante toda a temporada, 7 gols e 6 assistências. Teve uma média de 80% de passes certos, sendo que desses 80% de passes certos, 28% de passes verticais. Ou seja, é um jogador vertical. E ainda assim, o Lescano no Fluminense não entra em campo. Eu não consigo honestamente entender o que está acontecendo. Não passa pela minha cabeça algo minimamente razoável. Eu não consigo entender o que tem de razoável no que está acontecendo. Vamos para Lavega. Lavega, na temporada 24, né? É pelo River Plate do Uruguai. Ele jogou, vamos lá para vocês verem aqui, 660 minutos, deu 5 assistências e fez 11 gols. E o Lavega não joga. Simplesmente não joga o Lavega pelo Fluminense. O Campeonato Uruguai é uma merda, o Campeonato Paraguai não serve para nada. Então por que contrataram? Por que foram pagar 30 milhões no Lescano para ele não jogar? Por que foram tentar ultrapassar, vencer o Vasco lá para tentar trazer o Lavega? Não tem sentido. Por que gastaram agora dinheiro para trazer o John Kennedy de volta? Quase 7 milhões de reais para trazer o John Kennedy de volta? Para ele não jogar? Eu realmente não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo entender. Se alguém souber me falar aí, me fala, mas assim, ainda é uma extensão do vídeo da manhã. Eu queria trazer esses números para vocês poderem entender. E fica aí no mundo das ideias a discussão para a gente, né, aqui nesse vídeo. Comenta aí, vamos trocar uma ideia. O Renato, pelo visto, está aderindo à fama de paneleiro, que a galera está falando. Parece que ele está no caminho certo para se tornar o paneleiro mesmo, como todo mundo está falando aí. Eu não gosto muito de estigmatizar ninguém, de apelidar, mas o Renato acho que está aí colocando a panela na cabeça e aderindo ao troféu paneleiro. É isso. Um abraço, galera. Vídeo curtinho só para poder botar para fora o que eu estou sentindo. Obrigado pelo ouvido.